Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E hoje eu tô aqui no escritório pra falar com vocês porque está muito calor. Tá muito calor onde eu gravo normalmente. Tô tentando gravar aqui que tá um pouquinho mais fresco, mas eu não podia deixar de fazer esse pré-jogo pra vocês. E aí, alguns recados que eu sempre dou. Vocês sabem que eu sou uma das embaixadoras da Centauro, então não deixem de usar o meu código IMPSantista. Se você não entendeu, tá aqui na descrição. E o segundo recado pra vocês é, se vocês ainda não sabem, eu sou uma das novas patrocinadas da PixBet. Então, bom, se você já tem uma casa de aposta, mude a sua casa de aposta para a PixBet também, para que você aposte na empresa que aposta no Santos e aposta também no canal Imparcialmente Cientista. O link tá aqui embaixo, basta você copiar e colocar na sua URL ou entrar no meu Instagram Imparcialmente Cientista e lá tem todas as informações, tem mais coisas sobre PixBet. Vou postar nesse momento um stories aí falando sobre isso, então é isso, gente. E o meu chute pra hoje vai ser o quê? 1-0 chorado, né? 1-0 chorado, porque acho que hoje o dia vai... Não, será? Tô pensando assim, eu tava lendo bastante coisa ali, bastante coisa do GE, do UOL, do Diário do Peixe pra fazer o pré-jogo. E eu não acho que, assim, tudo indica pra não ser um jogo tão difícil, tá? Eu falei agora chorado porque eu acho que a gente tá acostumado a só se lascar, né, com os jogos do Santos. Mas eu acho que, de maneira geral, a gente não vai ter algo tão lascado assim. Eu acho que tem tudo pra ser um bom jogo, tá? Eu acho que o Guarani não é um time forte. É um Santos que teve uma estreia que, assim, colocou a energia lá em cima. É um Santos que teve uma estreia dura, mas assertiva no sentido de ganhou, né? Teve a recarga da homenagem do Pelé, então a recarga dessa importância de Santos Futebol Clube que eles precisam levar a todo momento, mas que eu tenho certeza que a camisa que você tá usando, o lugar que você tá jogando, a importância que esse clube tem, precisa mostrar também isso dentro de campo. Então eu realmente acho que tem tudo pra ser um jogo bom. Peguei aqui algumas estatísticas, o GE trouxe algo bem legal, que é essa fragilidade do Santos fora de casa. O Santos, ano passado, em 2022, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, o Santos disputou 33 partidas como visitante e saiu vencedor apenas em 7, sendo que dessas 7, apenas um dos 6 jogos que fez no Paulista, o Santos ganhou fora de casa. Então já vem aí como uma outra, né, mais um dos desafios do Odair. É interessante porque ele tem esse desafio e também o GE coloca como um grande desafio do Odair resolver a questão da bola parada do Santos, que eu acho que nós santistas, né, a gente fica com muito mais medo, achando que pode ser muito mais qualquer chance de gol, qualquer escanteio contra o Santos, do que até mesmo um pênalti a favor do Santos. A gente fica menos feliz com o pênalti, mais ansioso do que qualquer tipo de escanteio, porque a gente sabe da dificuldade que o Santos está tendo ultimamente com as bolas paradas. Então, que bom que, né, que o Odair já mapeou isso. Pra gente ter uma ideia, ano passado, né, o Santos teve 33 jogos, 7 vitórias, 12 empates, foi um time que realmente empatou pra caramba, e 14 derrotas, né? Um time que realmente... Aí que tá o grande problema, né? Um time que perdeu demais, um aproveitamento bem miserável aí de 33% de aproveitamento. Então é um Santos que vai olhar pra esse jogo, que além de tudo que tem, né? Tudo que tá dentro dessa circunstância desse jogo, também é um Santos que olha mesmo pra esse primeiro jogo fora de casa, né? Pra um Guarani que perdeu também o seu primeiro jogo contra o Santo André, pra de fato fazer um Paulista diferente, né? Depois de 2 anos com paulistas fracassados, com paulistas vexatórios, que é exatamente o que aconteceu nos últimos 2 anos do Santos, que o Santos consiga dessa vez mostrar um paulista um pouquinho mais decente, regular, constante. A gente sabe que o Campeonato Paulista não tá aí pra ser constante, mas que depois de 2 anos é o mínimo que o Santos pode oferecer. A gente já passou 2 anos, até um Santos bem regular, né? Jogando muito mal sempre. Então que agora a gente consiga ter jogos bons. E eu achei o time do Santos no primeiro jogo, por mais que inúmeras falhas aconteceram, o primeiro tempo foi tenebroso, mas foi um time que mostrou garra e exatamente como colocaram ali naquele vídeo, né? Se não for na bola, a gente ganha no amor. Esse vídeo que eu tô falando foi mais ou menos isso que eles falaram ali no vídeo dos bastidores, que o João Paulo fala, que o Maicon fala, que o Marcos Leonardo fala, e fala muito isso. Quando a bola não for mais, né, quando a técnica não alcançar, que fale mais alto o amor, que fale mais alto a paixão pelo futebol e pelo Santos que precisa existir, e que eu acho que isso muda muito. Essa questão do Santos Futebol Clube, dessa camisa, desse peso que a gente precisa ver dentro de campo.
Bom, hoje o jogo é de um time só, no caso não. O caso o jogo é de uma torcida só, porque dentro do que a confederação entende, ela entende como o Guarani e a Ponte Preta também como times grandes, então é um Santos aí que vai jogar exatamente sem torcida, né? Sem nenhum tipo de torcida, que seria em Campinas, né? Então até poderia de fato ter a torcida do Santos, mas por determinação do Ministério Público desde 2018, apenas a torcida mandante poderá estar no confronto, uma vez, como eu falei pra vocês, Guarani e a Ponte são entendidos como grandes da capital, e aí a gente também tem a mesma medida acontecendo para os clássicos, né? Então esse é exatamente que a gente tá vendo aqui, a informação do Diário do Peixe. Acho interessante também esses números acerca da partida. Foram 73 vezes que o Santos jogou no Brinco de Ouro da Princesa. Esse nome é muito bom, né? É muito bom, muito bom. Os nomes de Campinas são muito bons. 26 vitórias, 21 empates e 26 derrotas. 26 pra lá, 26 pra cá. Como eu falei pra vocês, é um Guarani que já vem de uma estreia ruim, né? Vem de uma derrota. E um Santos que vem de um jogo muito bom. É entender como que o Santos, de fato, pode jogar bem esse jogo que não estava ano passado, e principalmente nos últimos 2 anos, se mostrou um péssimo mandante. E como que vem esse Santos, né, pra dentro de campo? Vamos falar um pouquinho de quem tá fora. Rodrigo Fernandes ainda tá fora, fazendo a transição. A gente espera aí que o Rodrigo Fernandes apareça o quanto antes. O Felipe Jonathan com essa lombalgia aí, que realmente deve ser algo extremamente desconfortável pro jogador. O Alex, o Ed Carlos e outros jogadores também que não... tava falando do Pedro também, mas... Pedro Escaramuça, que realmente não é alguém que você estava pensando que iria jogar no jogo de hoje, por fim, né? Infelizmente, como vocês bem sabem, o Miguelito, um abraço aí, energias pro Miguelito, que perdeu a mãe. Até vi hoje a foto aí dos meninos da Copinha, né? Fazendo mais uma homenagem. Ontem, né, o Zabala também fez uma homenagem ao Miguelito quando fez o gol, então... que de alguma forma a gente consiga confortar o Miguelito com as nossas orações, com as nossas energias, com o que aí você acredita, e que a gente consiga ver Miguelito daqui a pouco em campo, né, honrando sua mãe, honrando o que ele mais gosta de fazer, que é jogar bola. Imagino, né, uma das coisas que ele mais gosta de fazer é jogar bola, senão realmente vai ser algo bem complicado. Falando de Copinha, antes de falar da escalação que a gente vai ver pra hoje, o Santos joga amanhã, dia 19, na Copinha, vai jogar em Santo André, né, volta pra jogar em Santo André, 9h35 também, igualzinho hoje. Hoje o jogo é 9h35 e vai ter a transmissão hoje, tá? Do Premier, do Paulistão Play e da Record TV. Então aí dá pra muitos públicos conseguirem assistir a partida, que é extremamente importante pra gente conseguir avaliar, analisar, comentar a partida, que sejam partidas... É muito difícil, né? Eu sei que o São Paulo no final de semana, eu queria assistir o jogo de São Paulo, falei, nossa, fiquei procurando e depois tava só na HBO e acaba sendo um pouco... Acho que só, né? Pelo menos eu achei na HBO, se estivesse passando também na Record, eu não sei. Mas quando você só passa no streaming são caros, você acaba limitando demais quem tem acesso ao jogo, logo quem tem acesso a analisar, a comentar, a criticar esses times, quando você acaba elitizando demais em pouquinhos lugares, né? Se você tem na Globo e na HBO e tal, são coisas um pouco mais maleáveis, mas de fato só ter alguns streams às vezes dificulta pra muita gente ter acesso à partida. E bom, além disso tudo que aconteceu, o Ângelo perdeu o avô nos últimos dias, então ele perdeu vários treinos, então provavelmente não vai aparecer, não sei se ele vai ser escalado, né? Ele perdeu 2 dias de treinamento no início da semana, e aí ele acaba cedendo a vaga para alguém bem interessante, né? É um Santos que vai jogar novamente no seu tradicional. Tô chamando até o Odair um pouco mais de conservador para essa partida, mas eu acho que isso vem também do fator que a gente falou, de olhar como visitante como uma das grandes dificuldades do Santos e também olhar como uma possibilidade de colocar um outro Santos em campo, né? O Odair mesmo fala que não gosta de ter uma formação, até os meninos falaram no podcast da Globo, Odair, pra ele a formação ideal, a formação às vezes tem 12 jogadores, né? Que no fato é como ele se entende dentro de campo e como ele vai olhar cada adversário pra poder colocar esses jogadores. Então não é necessariamente como o Santos vai ter uma formação. E eu acho muito bom porque assim, por mais que exista a ideia do Soteldo jogar de meia, a gente sabe que você pisca, o Soteldo foi pra ponta esquerda, né? Você pisca, ele joga pra ponta esquerda e corre. Foi exatamente assim que saiu o segundo gol do Santos no primeiro jogo do ano. Então, provavelmente aí é um Santos um pouco mais conservador nesse sentido, com João Paulo, João Lucas, Michael Bauerman e Lucas Pires, né? Lucas Pires no lugar do Felipe Jonathan, o Dodge, Zanocelo e Sandri, né? A gente vai ver aí, não vai ver mais o Soteldo no meio de campo, tem um meio de campo mais sólido de marcação. É um Santos que busca de fato ter essa marcação um pouquinho mais forte para que consiga dar mais conforto para as pessoas da frente, que a gente vai ter pessoas extremamente rápidas, né? Atletas rápidos lá na frente, que você tem Marcos Leonardo, Mendonça e Soteldo.
Então, cara, é o que eu falo. É um time que vem tendo dificuldade sim, é um time inconstante, mas esse time não é ruim pra jogar contra o Guarani, ok? Eu acho que se a gente tá falando de um Grêmio que meteu hat-trick do Soares ontem, de um Palmeiras, de outros times que estão um pouco mais do Flamengo também, que começou o ano já fazendo 4 gols, acho que foi. Então, ok, é um time que ainda estaria muito despreparado, mas que bom que temos o Paulista, vamos se utilizar do melhor que a gente pode tirar desse Paulista, e o melhor que a gente pode tirar é criar novas formações, entender qual é o melhor time, e hoje eu acho que vai ser um bom teste pra gente ver esse Soteldo de um lado, Mendonça do outro, Marcos Leonardo na frente, que pode ser extremamente interessante ver esses dois caras tão velozes, e o Mendonça é muito rápido, ele é muito forte, às vezes no final da partida ele dá uns gás, assim, então eu acho que vai ser um time bem interessante, tá? Então vamos esperar um jogo bom hoje, e eu volto com vocês mais tarde aí, bem mais tarde, depois do jogo, tá bom? Beijos e abraços!